Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. 7º ano, essa aula vai ser apenas correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos, começamos, na realidade, o estudo sobre a hidrografia do Brasil. Página 167. Para fazer a página 167, 7º ano, era preciso fazer a leitura de um texto, tá? Que tem informações muito interessantes e importantes. O título do texto diz o seguinte: a crescente escassez de água potável. E nós vamos ver, a partir da leitura deste texto, que na realidade a escassez de água potável em muitas regiões do mundo são falhas governamentais. Não é na realidade porque falta água potável, são falhas políticas, inclusive, falta de investimentos governamentais também. Número 1. A desigualdade na distribuição e no consumo de água no mundo e no Brasil? Explique sua resposta. Sim, há desigualdade na distribuição e no consumo de água no mundo e no Brasil. Embora o Brasil, pessoal, tenha cerca de 12% da água doce superficial do planeta, sua distribuição também é desigual. A região norte, habitada por 7% da população, possui 68% da água. O Nordeste, habitado por 29%, possui 3%. E o Sudeste, onde concentra 43% da população, apenas 6%. Ou seja, comparando aí população versus distribuição de água ou disponibilidade de água, há uma grande desigualdade também, região Sudeste com uma grande população e com uma menor disponibilidade de água. Mas, como nós lemos no texto, como podemos perceber, o problema da falta de água, dessa escassez de água, principalmente no Brasil, está muito atrelado a governo, Número 2. Por que se afirma no texto que o acesso à água potável e ao saneamento básico no mundo se deve mais a falhas de governança do que à escassez dos recursos hídricos? O problema é mais político. Falhas de governança tais como a do desmatamento nas nascentes e nas margens dos rios. Por que é falha de governança? Falha de fiscalização, gente. Falha de punidade, de multas severas às pessoas que praticam esses atos que vão agredir o meio ambiente e prejudicar esses recursos disponíveis. A poluição dos rios e lagos é um grande problema também, por conta do esgoto que é lançado nos rios. O desperdício da água tratada pelos órgãos que a distribuem para a população. Constantemente a gente vê em período de escassez de água, quando está chovendo muito pouco, as pessoas lavando calçada, as pessoas lavando carro, desperdiçando água. Claro que tem que lavar, não estou falando que tem que deixar sujo, mas tem que ser um uso da água com consciência. E a falta de saneamento básico. Aí vocês me perguntam, mas onde que entra aí a falta de saneamento básico? Por quê? O que tem a ver? Saneamento básico, pessoal, refere-se a abastecimento de água potável às casas, às populações e a coleta e tratamento de esgoto. Se não há a coleta e o tratamento de esgoto, onde que esse esgoto ele é lançado? Em cursos d'água. E de um curso d'água, a gente vai passando para outros cursos d'água e vai poluindo as águas. Página 170. Número 1. Junte-se a um colega e reflitam sobre os impactos, tanto aspectos positivos como negativos, ocasionados pelas usinas hidrelétricas, tanto para o meio ambiente quanto para o consumidor. Justifiquem a resposta. Bom, nos aspectos positivos, as usinas hidrelétricas são uma fonte de energia considerada limpa e renovável, A energia gerada da hidroeletricidade não emite poluentes para a atmosfera. Também contribui para diminuir o valor das contas de energia que são pagas pela população. E a sua construção, a construção das hidrelétricas, que é um grande projeto de engenharia, gera emprego. Aspectos negativos. A inundação de grandes áreas, impactando a vegetação, a fauna e os fósseis arqueológicos e os vestígios arqueológicos, o deslocamento de populações ribeirinhas e indígenas, a perda de solos agricultáveis,
a presença de gases tóxicos decorrente das árvores e dos peixes apodrecidos nas usinas, a corrosão das turbinas das usinas e etc. A corrosão, gente, é a poluição das águas, tá? Número 2. Compare o potencial e o aproveitamento hidráulico dos rios das bacias amazônica e do Paraná. A bacia amazônica, gente, ela possui um potencial hidráulico bem superior à bacia do Paraná. Entretanto, o potencial hidráulico da bacia do Paraná é muito mais utilizado que o potencial hidráulico da bacia amazônica. Por que isso? Temos que lembrar a localização da bacia do Paraná ali na região centro-sul do Brasil, uma região onde apresenta um grande dinamismo econômico, né, um elevado nível de industrialização e onde tem também uma grande concentração populacional. Então, a demanda por água e a demanda por energia é bem maior na região centro-sul, na região onde está localizada a bacia do Paraná. Número 3. Em sua opinião, a hidrografia brasileira poderia ser mais bem aproveitada para a navegação? Por quê? Na opinião de vocês, tá bem? É 7º ano, mas precisa levar em conta as características dos rios brasileiros, né? E levar em conta também que a navegação, o transporte fluvial, ele é bem mais barato, né? O transporte de mercadorias e o transporte de pessoas é bem mais barato. Sim, devido à existência de condições naturais favoráveis, a exemplo do Rio Amazonas e seus afluentes, a existência de tecnologia que viabiliza a ligação entre bacias amazônica e a bacia do Paraná por meio de correção de quedas d'água com a construção de eclusas e canais. Eclusas, gente, é como se fossem elevadores para equilibrar o desnível da água, tá bem? Número 1. Agora são a correção das atividades complementares, tá? De que maneira ocorre o regime de alimentação dos rios brasileiros? A alimentação dos rios brasileiros acontece pelo regime pluvial, ou seja, pela água das chuvas, né? Com exceção do rio Amazonas, que é abastecido, além do abastecimento pela água da chuva, também é abastecido pelo derretimento da neve da Cordilheira dos Andes. O rio Amazonas, inclusive, ele tem uma característica peculiar. Os afluentes do rio Amazonas, alguns nascem em outros países, como no Planalto das Guianas. Então, o rio Amazonas ele possui um abastecimento duplo, né? Um período duplo de cheias, abastecido pelos rios do território nacional e pelos rios que passam pelo Planalto das Guianas. Ao norte, tá, gente? Número 2. O que são os rios perenes e os rios intermitentes? Os rios perenes são aqueles que não secam durante o ano, mesmo quando há um período de estiagem. Já os rios intermitentes, eles são abastecidos no período de chuva. Característica de rios intermitentes no Brasil, 7º ano, é na região Nordeste. O Brasil ele é bem privilegiado em relação às suas águas, né? Apenas a região Nordeste do semiárido nordestino é que sofre com essas estiagens longas, né? Com esses períodos prolongados de seca, e acabam se formando aí os rios intermitentes. Número 3. Fazer uma pesquisa sobre a hidrovia Tietê-Paraná. A hidrovia do rio Tietê-Paraná consiste em uma das principais vias hidroviárias em funcionamento no país. É uma importante via para o escoamento da produção agrícola dos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Rondônia, Tocantins e Minas Gerais. Um sistema de eclusas viabiliza a passagem pelos desníveis das muitas represas existentes nos rios. A hidrovia possui uma extensão de 2.400 quilômetros, sendo 1.600 quilômetros no Rio Paraná e 800 quilômetros no Rio Tietê. Este é o mapa da hidrovia Tietê-Paraná, tá bem, gente? Observem aqui a extensão total, sendo que 800 quilômetros estão em São Paulo.
Os produtos que são transportados por essa hidrovia são milho, soja, óleo, madeira, carvão, cana-de-açúcar e adubo. E na hidrovia também é utilizada para o transporte de pessoas, tá bem? O que é uma bacia hidrográfica? É uma área que é abrangida por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, ou seja, os rios de primeira ordem, de segunda ordem e de terceira ordem. As bacias próximas entre si, que possuem semelhanças entre as suas características naturais, elas formam uma região hidrográfica. Número 5. Quais são as regiões hidrográficas do Brasil? Eu trouxe o mapa para vocês analisarem, tá bem? As regiões hidrográficas do Brasil são Amazônica, Atlântico Nordeste Ocidental, Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba, São Francisco, Tocantins Araguaia, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Paraná, Paraguai, Uruguai e Atlântico Sul. Só lembrando que a Bacia Platina ela é composta pela bacia do Paraguai, Paraná e Uruguai. Tá aí as respostas para vocês, corrijam, tá? Se for o caso. Número 6. Caracterize a bacia amazônica. A bacia amazônica possui uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados, pode ser considerada a maior do mundo e abriga o maior rio em extensão e volume de água do mundo também, o Rio Amazonas. O potencial hidráulico desta bacia é o mais elevado do país. Número 7. Qual a importância do Rio São Francisco para a região nordeste do Brasil? O Rio São Francisco, gente, ele nasce em Minas Gerais, na Serra do Canastra. Ele é extremamente importante porque ele é um rio perene, e apesar de suas águas ficarem bem baixas no período de seca, né, de estiagem, este rio ele abastece grande parte do semiárido nordestino, levando água para a agricultura, para a pecuária, para a indústria e para o abastecimento doméstico também. Este rio ele vem enfrentando sérios problemas, né, em função da degradação ambiental, do uso excessivo de sua água, e também em relação à poluição. Número 8. A bacia platina é constituída por quais outras bacias? É constituída pela bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. Número 9. Caracterize a bacia platina quanto ao aproveitamento do potencial hidráulico. A bacia platina, ela é a mais utilizada, né, para a construção de usinas hidrelétricas, inclusive é na bacia do Paraná, que tem a usina de Itaipu, que é uma usina binacional entre ali o Brasil e o Paraguai. Como nós já vimos, né, cerca de 90% da energia consumida no Paraguai é produzida pela usina de Itaipu. Na região, a grande concentração populacional e grande dinamismo industrial e econômico, o que contribui para este aproveitamento do potencial hidráulico. E além de contribuir para este aproveitamento, gente, também contribui para a poluição de todo esse potencial hidráulico. Poluição em função do desmatamento, poluição em função do lançamento de esgoto, tanto industrial quanto doméstico. A gente não pode esquecer que é a região mais populosa do Brasil, né, com maior densidade demográfica, e é essa região centro-sul que possui um maior desenvolvimento econômico e maior desenvolvimento industrial. Então, demanda também maior consumo de energia elétrica. Bom, pessoal, finalizamos então a correção. Na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre a hidrografia do Brasil. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre os aquíferos, né, os reservatórios de água subterrâneo que existem no Brasil. Nós vamos ver também sobre o consumo da água, né, e como que essa água ela é aproveitada, como que ela é utilizada também. Vou finalizar por aqui. Bons estudos para vocês, então. Até a próxima aula e lembrem-se,
juntos no caminho certo.